Boa noite, começamos mais uma rodada de sabatinas das eleições municipais 2024. A RFTV abre esse espaço para que os candidatos possam apresentar os projetos e as ideias de quem quer governar Campinas nos próximos 4 anos. A sabatina de hoje também pode ser acompanhada pelo aplicativo RFTV Play e também pela Rádio Transamérica FM. O candidato entrevistado de hoje é o atual prefeito Dário Saad. Dário tem 62 anos, é médico urologista, iniciou sua carreira política em 1995, quando foi eleito suplente de vereador em Campinas. Foi vereador por 4 mandatos consecutivos e chegou a ser presidente da Câmara Municipal em 2005 e 2006. Durante a carreira política, também foi presidente do Hospital Dr. Mário Gatti. Dário também foi secretário municipal de esportes e foi eleito prefeito em 2020. Seja bem-vindo, candidato Dário Saad. Muito obrigado pelo convite. Boa noite, Noêmia. Boa noite, os telespectadores, os ouvintes. Boa noite, Bush. Boa noite, Fernando. Para a gente é uma alegria poder debater o futuro de Campinas. Nós também temos aqui 2 jornalistas convidados, é o Fernando Valente, da Rádio Transamérica FM, e também o Guilherme Bush, do Diário Campineiro. Sejam bem-vindos, meus colegas. Começando aqui pelo Bush. Boa noite, bem-vindo. Obrigado, Noêmia, obrigado a todos, obrigado pelo convite à Rede Família. Esperamos aqui contribuir para um debate saudável que possa ajudar os nossos munícipes aí campineiros a escolher o melhor candidato, o melhor prefeito para a cidade. Também Fernando Valente, da Transamérica, bem-vindo. Bem-vindo, Noêmia, bem-vindo, Bush, bem-vindo, candidato. É com muita satisfação que a gente contribui aqui no sentido de ajudar os eleitores de Campinas a eleger o melhor futuro para a nossa cidade. Durante meia hora, sem intervalo comercial, o candidato Dário Saad vai responder as perguntas dos jornalistas e também questionamentos da população. E abrindo essa sabatina, eu já gostaria de fazer a primeira pergunta, então valendo meia hora a partir de agora, o candidato Dário Saad. Ser prefeito de uma cidade do porte de Campinas exige liderança e capacidade de diálogo. O que, na sua opinião, te credencia a ocupar esse cargo mais 4 anos? Olha, primeiro, eu acho que me credencia a capacidade de diálogo que eu sempre tive na minha carreira, na minha vida pública. Eu sempre dialoguei com pessoas, inclusive com muitas pessoas que tinham opiniões diferentes de mim. E também a capacidade de liderança. E eu coloquei essa capacidade de liderança à prova durante a pandemia. Muita gente me pergunta, Dário, como foram os 4 anos para administrar Campinas? Eu falo, olha, foram 2 anos e pouco, porque o primeiro ano e meio eu me dediquei de corpo e alma para cuidar da pandemia. Hoje, um tempo depois, as pessoas esquecem da pandemia, mas ela tomou toda a energia e toda a estrutura da prefeitura por quase 1 ano e meio. Então, a liderança que nós tivemos que empreender durante a pandemia, eu acho também que me capacita a dizer que eu tenho condições de continuar à frente da cidade de Campinas. O nosso amigo Fernando Valente. Candidato, nós sabemos que articular os partidos que vão apoiá-lo na coligação é muito importante. Hoje a população tem uma atenção muito grande para saber quem está apoiando o candidato. Como foi a sua articulação para compor esse partido e os partidos que o apoiam? Primeiro, a gente escolheu partidos que pensam da mesma forma que a gente. Deixamos de lado pensamentos radicais, principalmente ligados à esquerda, e nós tivemos aí uma conjunção, uma união de objetivos e de propostas para que a gente pudesse apresentar para a cidade os nossos planos e as nossas propostas para os próximos 4 anos. E também, como nós estamos aí administrando a cidade, nós vamos também aproveitar o momento da eleição para dizer o que nós fizemos, para prestar contas à população, que muitas vezes a população não sabe tudo que a gente fez, é natural. As pessoas têm o dia a dia, têm a sua vida para tocar, e a gente vai também usar esse período da eleição, do debate eleitoral, para falar do que nós conseguimos avançar na cidade de Campinas, além do mais, olhando para frente as propostas para o futuro. Guilherme Bush. Prefeito, a gente sabe que a saúde é talvez a principal demanda hoje da gestão pública, não só em Campinas, acho que no Brasil todo. A gente convive aí com falta de especialistas, com algumas demoras, com filas para exames, uma opção de coisas. O que o prefeito Dário pretende fazer e o que o médico Dário gostaria de fazer diferente
se por acaso for reeleito para mais 4 anos? Olha, Bush, primeiro é preciso colocar o que a gente fez. Eu falo que a crise da pandemia, ela afetou muito mais a saúde. E Campinas atendeu a todos os campineiros e campineiras. Nós não deixamos ninguém para trás. Eu tive que entrar com guarda municipal e com decreto de posse de um hospital para atender Covid, vocês lembram bem disso. Então, a saúde de Campinas respondeu muito bem na pandemia, atendendo inclusive 20, 25% de pacientes que não são da cidade. Historicamente, isso acontecia, mas na pandemia foi mais marcante ainda. Então, nós tivemos um atendimento, fizemos a vacinação, todo mundo se esquece um pouco, mas a vacinação de Campinas foi a mais organizada, com agendamento pela internet, sem aglomerações, com hora marcada, a mais organizada do Brasil. E no pós-pandemia, quais foram os reflexos? Primeiro, que nós ficamos aí mais de 2 anos, paramos de fazer cirurgias eletivas, paramos de atender consultas de especialidades e um sistema que já tinha fila, a fila aumentou. A população sabe disso. Os meus adversários criticam, faz parte. Eu entendo que faz parte. Tem um adversário que critica, deputado estadual, deu mais emenda para Arthur Nogueira e para Hortolândia, em 22 para Arthur Nogueira, para a saúde de Arthur Nogueira e 23 para a saúde de Hortolândia, do que para a saúde de Campinas. Então é muito fácil criticar. No pós-pandemia, o que nós fizemos? Nós implantamos a telemedicina. Já foram 250 mil atendimentos desde a saúde, dentro da saúde digital, desde a telemedicina, teleinterconsulta, inteligência artificial para fazer a requalificação de fila. Entreguei o Mário Gatinho, Bush, que já atendeu mais de 100 mil crianças. Daqui uns dias nós vamos entregar o Hospital da Mulher, que já está no finalmente da construção. Entreguei 4 novos centros de saúde e para o futuro já tem uma coisa que vai ser consolidada. Nós vamos fazer uma grande unidade de diagnóstico e de procedimentos no centro da cidade, que é ali onde era o antigo Hotel Opala, da Barão de Jaguara, com César Berrembar. Já está desapropriado. Ali já vai começar a funcionar nos próximos meses uma grande central de diagnóstico e também de procedimentos para correr atrás dessa fila. Através da nossa saúde digital, nós reduzimos a fila em 80%, 90% das especialidades. Então nós trabalhamos muito nesses pouco mais de 2 anos para colocar a casa em ordem. Mas quem entende um pouco de saúde pública sabe que era um sistema que já tinha fila e nós paramos de atender cirurgias eletivas, paramos de atender consultas de especialidades e nos dedicamos de corpo e alma do sistema de saúde para a pandemia. Então, essa é a realidade que nós temos hoje. Avançamos, atendemos a pandemia, a maior crise sanitária da história, e avançamos muito em novos serviços, como o Mário Gatinho, a telemedicina, novos centros de saúde. Então, avançamos bastante. E no futuro, a gente vai ampliar, através de um programa nosso que chama, que vai ampliar a parceria com as clínicas privadas para avançar mais nas filas de cirurgia. Isso, a Saúde Express, o Expresso da Saúde, vai ser um programa que vai focar nessas filas de cirurgia, que é o gargalo que o Brasil inteiro tem, não é só Campinas. O que o senhor atribui a essas queixas, a essa constante demanda da população reclamando, por exemplo, falta de fila de exame, fila para consulta? Eu acho, tenho certeza que foi por conta da pandemia. Você fica 2 anos, para de atender essas pessoas por 2 anos. Depois que passaram os 2 anos, essas pessoas voltam a procurar o serviço. Essas demandas não eram as mesmas de 2016, mas por exemplo, 2000, claro que eram as mesmas, só que você fica 2 anos sem atender, não aumenta? Isso é matemático. Se você está atendendo as pessoas naquele processo e você para atender a pandemia, porque quem critica acha que não teve pandemia. Eu acho engraçado que as críticas que vêm, por exemplo, tem um candidato, ele critica muito, critica a saúde, e é ligado ao governo federal. Há 20 anos atrás, o governo federal mandava 70% da verba da saúde de Campinas. Hoje manda 25%. A tabela SUS do governo federal está congelada há 2007 e ninguém fala isso. Nem você pergunta isso. Por quê? Todo mundo acha que o município é responsável por tudo, mas o SUS é tripartite. É governo federal, governo estadual e o município. Só que hoje ele está monopartite, essa palavra nem existe. Ele está só nas costas do município. E candidatos que criticam a saúde do município nunca abriram a boca para dizer que a tabela SUS não é reajustada. Quem reajustou a tabela SUS agora foi o governo do estado, a tabela SUS paulista. O governo federal está há mais de quantos anos? 2007 até agora. Dá quase 20 anos.
17 anos, sem reajustar a tabela SUS. Quem que reajusta a tabela SUS? É o município, que põe dinheiro do seu orçamento para atender. Então, quem vem criticar a saúde tinha que ter a vergonha na cara de fazer essa meia-culpa. Porque há 20 anos atrás o governo federal colocava 70%. Antes de ontem, semana passada, o governo federal cortou quase 2 bilhões, 1,7, 1,8 bilhão da farmácia popular. Esse povo que não vai na farmácia popular e não vai ter o remédio, vai aonde? No centro de saúde. Então, assim, é muito bom você criticar, sem saber o que as instâncias federais estão fazendo. Candidato a deputado pode mandar dinheiro para cá, manda mais dinheiro para Arthur Nogueira que para Hortolândia. Então, assim, é muito simples. Agora, nós avançamos muito, estamos avançando cada vez mais. Dificuldades temos? Eu falo aqui que a saúde está perfeita? Não, não falo. Não falo, temos desafios, eu concordo. Mas o que nós avançamos nesses 2 anos e pouco, porque temos que tirar a pandemia, que nós só atendemos a pandemia. Avançamos bastante. Eu gostaria até de continuar aqui na pergunta da saúde, com relação ao que você disse, né, da meia-culpa que os outros candidatos também têm que fazer com relação à saúde por causa desses 2 anos da pandemia, ô candidato. Mas quando a gente compra com tudo. Então, quando você assumiu os 4 anos, Noêmia, os 2 anos Noêmia, vieram eu estou dizendo juntos. o seguinte, eu não estou dizendo que eu comprei ou não comprei com 4 anos. Eu estou dizendo que negligenciar e falar que a pandemia não existiu é de uma cara de pau que não tem condição. 2021, a primeira onda começou em fevereiro, março de 21. O Brasil, o mundo parou. Aí quem olha para a administração acha que aquilo foi normal. Nós tivemos que suspender cirurgias eletivas, consultas de especialidades, exames de alta complexidade, procedimentos. Isso não ia retardar? Não ia aumentar a fila? Claro que ia, mas naquele momento você tinha que cuidar de salvar vidas. Eu, Noêmia, fui pessoalmente, eu enfrentei essa pandemia junto, fui para a linha de frente, eu visitava todos os dias as unidades de pacientes de Covid, eu ia nos pronto-socorros, eu ia nas UPAs, eu ia em centro de saúde, eu fui para a linha de frente. E a cidade venceu. Eu não falo que foi o meu governo que venceu, não. A cidade venceu a pandemia. E Campinas é reconhecida no Brasil inteiro como uma das cidades que melhor atendeu a pandemia. Deu reflexo na fila? É claro que deu. Mas quando eu assumi a pandemia, não estava no pacote, porque diziam que a pandemia estava chegando ao fim. Vocês sabem disso. Porque hoje, quem olha para trás acha que a pandemia foi 50 anos atrás. Não, foi há 2 anos e pouco atrás, gente. Isso não para um governo. Todos os compromissos que eu tive em 2020, que eu tive que entregar, eu tive que tocar depois da pandemia. O próprio Mário Gatinho, se eu não entro com guarda municipal naquele hospital, sabe quantos, na época chamava Hospital Metropolitano, sabe quantos pacientes foram atendidos lá? 45 mil pacientes. Sabe quantos foram internados? Quase 3 mil pessoas. É aquele hospital que depois, em pouco mais de um ano, transformou no Mário Gatinho, que já atendeu 100 mil crianças. Isso nós estamos falando em 2 anos e meio depois. Então, assim, negligenciar, falar que não existiu a pandemia, é você rasgar os livros aí da história recente, nem da história antiga. O senhor, quando diz assim que a saúde, até o senhor entende que muita coisa precisa ser melhorada. O que, por exemplo? Olha, eu acho que nós precisamos ter mais convênios e parcerias com a iniciativa privada para fazer mais as cirurgias que estão na fila. Isso realmente é um gargalo. Tem muitas, Noêmia, que a gente chama a iniciativa privada, eles não têm como atender, mesmo pagando o que eles querem. Por quê? Porque era uma fila que já existia e aumentou na pandemia. A pandemia, a gente usou retaguardas de centro cirúrgico, recuperação de centro cirúrgico para internar Covid. Quem negligencia, ou quem esqueceu da pandemia, precisa tomar algum remédio para a cabeça, porque tem candidato que fala como se a cidade foi administrada com tranquilidade durante 3 anos e 8 meses, esquece que durante 1 ano e meio só cuidei da pandemia. Prefeito, a primeira pergunta que eu te fiz foi sobre o que te capacita para ser prefeito novamente aqui em Campinas, e você disse que essa sua condição, essa capacidade de diálogo. Isso. Por falar em diálogo, a gente vem aí com uma eleição a prefeito e também a gente renova a Câmara Municipal de Vereadores. Nessa renovação, prefeito, a gente vai ter novos, né? A gente vai ter novos
personagens na Câmara Municipal. Como que o senhor pensa em fazer aí uma aliança ou um relacionamento com a Câmara, porque a gente sabe que sem a Câmara o Executivo também não... Olha, é um relacionamento, não é, mas com base no diálogo. Nós tivemos um excelente diálogo nesses 3 anos e meio. Não tivemos crise com a Câmara. Pra você ter uma ideia, nós conseguimos aprovar grandes projetos, inclusive o projeto que permitiu a gente construir 16 creches no nosso programa Espaço da Manhã. A bancada da esquerda votou contra. Acho que eles gostam de filha de creche. Mas a maioria da Câmara votou a favor. E aí, estamos aí já praticamente finalizando a entrega das 16 creches. Olha, vai ser uma possibilidade histórica, Noêmia, de zerar a fila de creche em Campinas. A possibilidade histórica, isso eu tenho muito orgulho. Porque quando nós mandamos o projeto para a Câmara, mudando a atribuição da FUMEC, por que começou isso? Porque eu fui inaugurar o Ceprocamp do Campo Grande. Aliás, eu prometi 2 na campanha, fiz 4. Nós fomos lá inaugurar o Ceprocamp do Campo Grande, uma estrutura fantástica. Eu falei, mas como é que a FUMEC fez isso rápido? A FUMEC tem estrutura de licitação, tem estrutura de engenharia. Por que não faz creche? Porque a lei não permite. Mandei a lei para a Câmara. A Câmara aprovou com o voto contrário do PT, do PSOL, do PCdoB. Por quê? Porque acho que eles apostam no quanto pior, melhor. Só pode ser isso. Porque nós explicamos, olha, esse projeto é para agilizar a construção de creche. A gente quer acabar com a fila. Não, nós somos contra. Tudo bem, mas 20 e tantos vereadores da nossa base entenderam e votaram a favor. É com esse diálogo honesto, esse diálogo direto, que eu vou, se Deus e a população de Campinas me conceder o outro mandato, que a gente vai continuar tendo esse diálogo honesto com a Câmara. Prefeito, saindo um pouco desse assunto de saúde, a gente também é muito preocupado com a questão de geração de renda e trabalho. E isso se dá por meio de atração de investimento e de empresas. Como é que a sua gestão tem tratado esse assunto no que diz respeito à atração de investimento para cá? Olha, Fernando, excelente pergunta. Primeiro que você acompanha o dia a dia da imprensa, nós batemos recordes e mais recordes de emprego. A Prefeitura tem feito feirões no Ouro Verde, no Campo Grande, levando lá 1.000, 2.000 empregos. E é uma felicidade você ter uma cidade que está gerando recordes de emprego. Por que isso? Porque durante a pandemia nós pensamos as ações no pós-pandemia. A gente lançou um programa que chama PAS, Plano de Ativação Econômico e Social. Nesse PAS, a gente modernizou a lei de incentivos e atraímos muitas empresas. A gente reduziu o IPTU de galpão. A gente fez leis de incentivos para o centro da cidade, tanto de ISS para atrair atividades, como de retrofit para reduzir o IPTU. Então, esse conjunto de ações que a Prefeitura fez, a gente conseguiu criar empregos numa quantidade recorde. O CEPAT, que é o nosso Centro de Apoio ao Trabalhador, bateu recordes e mais recordes nesses anos. Eu fico muito feliz, porque o melhor programa social é o emprego. Nós fizemos na área social o Renda Campinas. 25.000 famílias ganham lá uma complementação de renda. Isso é o maior programa de transferência de renda dos municípios, claro, estou falando dos municípios, mas nós trabalhamos muito pelo emprego. Nós temos um programa da Feira das Mulheres Empreendedoras, que aí saindo do emprego formal para o empreendedorismo. Mais de 3, 4 mil mulheres participam desse programa fantástico, é um dos maiores programas de empreendedorismo feminino do país. Então nós estamos cuidando do empreendedorismo para os grandes empreendedores. Supermercados, por exemplo, vocês sabem, o que veio de supermercado para Campinas nesses últimos anos é absurdo. Muita gente pergunta, prefeito, como é que você trouxe tanto supermercado? Eu falei, não foi eu que trouxe, as nossas leis, as nossas ações atraiu o investimento na cidade. Cada supermercado desse é 200, 300, 400 empregos. Você traz uma fábrica de carro hoje, ela põe 50, 60 pessoas e roubou fazendo. Supermercado dá 400, 300, 400 empregos e a cidade avançou no emprego como nunca. Prefeito, vamos falar um pouquinho do centro da cidade? Vamos falar. Talvez um dos desafios aí do poder público hoje. A gente vê lá um cenário de muitas lojas fechadas, prédios abandonados e muito morador de rua. Tem um censo que a própria prefeitura fez, o senhor tem até o número desses moradores. O que é possível pensar ali? Tem algumas iniciativas legais, que a Campos Sales revitalizada, aquele barracão ferroviário com iniciativa de colocar alguma coisa ali. O que o prefeito tem de ideia, se reeleito, para poder fazer para melhorar esse cenário? Bush, nós encomendamos uma pesquisa no centro. Hoje, muitas lojas fecham, sinceramente, é por conta da concorrência
do comércio digital, comércio eletrônico, não dá. Teve um jornal de Campinas que fez uma matéria e mostrou que 76% dos campineiros preferem comprar onde? Na internet. Além dos shopping centers. O centro da cidade viveu uma época áurea do comércio, quando não existia nenhum shopping center na cidade. Hoje, existe aí muitos shoppings, os supermercados de Campinas não são só supermercados tradicionais que vendem arroz, feijão e óleo. Você inaugurou alguns aí que você vai, é um mini shopping, fantástico. Então o centro sofre essa concorrência. Agora, nós fizemos a lei de incentivos ao centro, nós fizemos a lei de incentivos de empresas, fizemos a lei do retrofit e mais, nós fizemos a Operação Centro Mais Seguro. Lá no centro tem quase 130 guardas municipais atuando no policiamento ostensivo. Está perfeito? Não, mas melhorou. Se você falou, lá o prédio do relógio, que era um símbolo do abandono do pátio ferroviário, teve ali o Campinas Decor, o Campinas Innovation Week, que é a maior feira de tecnologia que a cidade já teve. Então, a Campos Sales ficou linda, a Zé Paulino está avançando super bem, o Terminal Mercado avançou, está entregue. O Mercadão, a obra deve ser entregue nos próximos 2 meses, porque ali é um brejo, deu água ali, tivemos que fazer um sistema de drenagem, porque as pessoas não imaginam, deu água e a obra está ficando fantástica. Então é o seguinte, é desse jeito que a gente avança. Agora, o comércio sofre uma concorrência dos shoppings e das novas centralidades na cidade. Aqui mesmo, nós estamos na sede da Rede Família. Aqui tem um grande conjunto de condomínios e tem uma área comercial fantástica que não existia. A Avenida Suassuna, lá no Ouro Verde, tem um comércio poderosíssimo. O entorno da Praça da Concórdia, no Campo Grande, um outro comércio poderosíssimo. Tudo isso concorre. E a concorrência mais desleal que eu acho é a concorrência da internet. As compras na internet são, e os lojistas me contam, muita gente vai lá, vê o produto, confere e depois pede para a internet. Mas como lidar com isso, prefeito? Lidar com isso com a lei de incentivo que nós já fizemos. Com a lei do retrofit, agora você sabe que os cartórios saíram lá do Palácio da Justiça, vão chegar em Campinas, o outro cartório está chegar lá no centro e várias empresas já estão indo para o centro, porque tem duas coisas. ISS, nós abaixamos de 5 para 2, mais de 80 atividades. IPTU, se fizer a reforma total do prédio, tem até 11 anos de isenção total. Então, isso já tem dado resultado. O resultado não é de um dia para o outro, mas já tem dado resultado e os investimentos no centro estão acontecendo. E vou dar uma notícia para você. A gente estudou tanto o centro que a gente pensou que a inadimplência lá ia ser grande, né? Porque tem lojas fechadas e tal. Sabia que a inadimplência no centro de Campinas é uma das menores que outras regiões? Nos surpreendeu. Mesmo os proprietários, porque a gente pensou, você está com atraso de IPTU, vamos negociar com o proprietário, vamos até desapropriar, mas a inadimplência lá é baixíssima. Tá certo, e a gente torce, né, que essas medidas possam chegar, né, prefeito? Já estão chegando, Noêmia. Uma coisa bem, leva a outra, Noêmia, né? já estão chegando. Talvez não na velocidade que a gente gostaria, mas a presença dos guardas municipais lá já melhorou a condição do centro. A questão das leis, já estão tendo vários prédios reformados. É claro que a velocidade não é fácil, vou repetir, o centro enfrenta várias concorrências, o comércio. A pior delas, que é a questão de mudança do comportamento humano, é a compra da internet. Tem a compra da internet, né, prefeito? Mas daí tudo colabora, né? Claro, é a compra da internet. Mas olha, mas por exemplo, e os shopping centers? Quando o centro, eu conheço Campinas, quando começaram a fazer os shoppings. O centro, quando ele teve a fase melhor, que as pessoas, que eu tenho muita saudade, quero que o centro volte a ter isso, não existia shopping em Campinas, não é? Hoje em Campinas existe até um shopping que é o maior da América Latina terra, nós temos que falar a verdade. Quando o centro vivia uma fase áurea, não existia um comércio pujante nas novas centralidades. Hoje, eu repito, vai nas Avenida Suassuna, no Ouro Verde, que comércio fantástico que tem lá, vai no Campo Grande, aqui no Swiss Park nós estamos aqui, tem um comércio que surgiu aqui em 5, 6 anos, é poderosíssimo. Então a cidade cria novas centralidades. Por isso que nós precisamos dar o incentivo que a gente está dando para empresas de serviço, por isso que a nossa lei de retrofit, ela permite o prédio sair de residencial para comercial, de comercial para residencial. Tudo isso a gente flexibilizou e vamos avançar mais. Prefeito, a gente foi às ruas também e ouvimos algumas pessoas e a pergunta que a gente fez foi a seguinte:
Se você pudesse fazer uma pergunta para o candidato a prefeito da cidade, que pergunta você faria, né? Já que a gente pode aqui facilitar isso, né? Não é possível que todas as pessoas cheguem aos candidatos para fazer a pergunta diretamente. Então, nós vamos sortear 2 perguntas aqui, prefeito, para que o senhor possa responder as perguntas. A primeira pergunta aqui é Gilberto Toledo. Vamos ouvir aqui o que o Gilberto falou? Eu gostaria de saber se o próximo prefeito, o que ele vai fazer para melhorar o centro de Campinas, que está difícil, está horrível. Olha, eu vou ampliar, eu não falei nesse momento, nós temos a Operação Retorno. Gilberto, só para você ter uma ideia, 70% das pessoas em situação de rua em Campinas não são de Campinas. Isso a nossa pesquisa mostrou. Por isso que nós começamos há 2 meses atrás a Operação Retorno. Nós identificamos essas pessoas que vieram para Campinas contra a sua vontade e entramos na justiça. E isso já tem dado resultado. E também o aumento que aconteceu durante, no pós-pandemia, teve a pandemia como consequência, não dá para negar isso. E outra coisa que eu falo aqui também, tem candidato que vem aqui e vai para a imprensa criticar morador de rua e o partido dele de esquerda defende a liberação de droga. 80, 90% das pessoas que estão lá em condição de situação de rua são dependentes químicos, são usuários de drogas. Então não dá para aceitar candidato que critica o centro da cidade e o partido defende a liberação de droga. A droga é o principal fator que leva a pessoa para a rua. Então a Operação Centro Mais Seguro, com guardas municipais e nossa Operação Retorno, vai ser intensificada no próximo mandato e já tem dado resultado. Muitas cidades estão recebendo de volta as pessoas, porque lá na sua cidade de origem, ela vai poder fazer aí, ter o acolhimento da sua família, ter o acolhimento dos seus amigos, familiares, para poder ter a chance de sair da condição de situação de rua. Então nós já fizemos a Operação Retorno, deu resultado e a Operação Centro Mais Seguro será ampliada. Vamos mais uma pergunta aqui. A pergunta é educação. Ana Fadigas. A gente sabe que tem várias creches que estão sendo inauguradas, mas se isso vai suprir a necessidade das nossas crianças aqui do município? Olha, parece que esse sorteio foi abençoado para mim. Porque, assim, olha, isso é uma coisa que eu tenho orgulho, até a nossa telespectadora que perguntou, é do nosso programa Espaço do Amanhã. São 16 creches. Esses dias chegou uma mãe para mim, e falou assim, prefeito, essa creche está parecendo um hotel de luxo para criança. Eu fiquei emocionado, porque é essa a nossa intenção. Essas creches são 16, num total de 5 mil vagas de capacidade, com capacidade de zerar a fila de creche em Campinas. Essa fila, a Noêmia, o Bucho, o Fernando, conhecem, essa fila é histórica. Eu estou feliz, sabe, Noêmia? Sabe por que eu estou feliz? 2 filas que nunca saíram da campanha eleitoral sumiram. A fila de creche. Nenhum adversário vai tocar na fila de creche. Ninguém vai criticar. Porque quem conheceu uma unidade do Espaço da Manhã sabe a qualidade que é. Então, essas creches terão até período integral, até os 3 anos. Período integral, vou repetir. Não é aquela creche que vai até o meio-dia e despacha a criança para casa. E mais, no futuro, nós vamos fazer o período integral, que se chama dobradão, o período integral nas escolas de ensino fundamental. Nós estamos cuidando das crianças e vamos cuidar dos adolescentes. E mais do que isso, as nossas escolas têm hoje laptop, tablet, leitor digital, uniforme de qualidade, sabe? Maravilhosa, eu fico muito feliz. Estamos trocando 95 telhados das escolas municipais. Sabe outra fila que não vamos mais falar muito? A fila da Coab. Isso devia ter nas perguntas aí, porque a fila da Coab era 42 mil, Bush. Fernando, 42 mil famílias na fila. Sabe quantas são hoje? 15 mil. É muito ainda. Mas se me der mais 4 anos, nós vamos reduzir ainda mais. Eu tenho muito orgulho de ter reduzido essa fila da Coab. 42 mil famílias é muita gente. Hoje são 15 mil. Por quê? Mudamos a lei da Coab, de aprovação de empreendimentos de interesse social. A nossa regularização fundiária está passando de 10 mil escrituras entregues. Isso é um recorde na cidade. Mas as creches nós vamos zerar a fila? Vamos zerar a fila. Com essas unidades? Com essas unidades.
Zerar a fila. Pode ter uma região que tenha mais criança ou outra, mas você acerta com o transporte. E em números absolutos, a capacidade de zerar a fila. O nosso tempo já está esgotando aqui, prefeito, Guilherme, Fernando. E a gente chega ao fim de mais uma sabatina de candidatos a prefeito de Campinas. E a gente tem, então, aqui, o prefeito vai fechando, né, essa série de sabatinas. Durante os últimos 3 dias, você acompanhou as ideias e projetos dos candidatos que querem ocupar a vaga de prefeito da cidade. Eu agradeço a sua participação, Dário. Muito obrigado por ter participado. Eu que agradeço a oportunidade, Noêmia, Bush, Fernando. Espero ter esclarecido aí as nossas propostas e também prestado contas do que a gente fez. E eu agradeço também aos nossos companheiros aqui, o Guilherme Bush do Diário Campineiro e também o Fernando Valente da Transamérica FM. Obrigada. Obrigado a você, Noêmia. Prazer, Dário, revê-lo aqui. Prazer. Amigo Fernando também, obrigado pela oportunidade. E a gente vai ficando por aqui, mas você vai continuar acompanhando as nossas sabatinas que irão acontecer ao longo das semanas com as outras cidades aqui da nossa região de Campinas. E eu agradeço esse espaço, né? E esperamos você para uma próxima oportunidade. Lembrando que você pode rever todas as sabatinas através do nosso canal do YouTube, RF TV. Uma boa noite para você e até a próxima.